Urgente! A informação que acaba de chegar aos bastidores do futebol brasileiro pode mudar completamente o patamar do elenco rubro-negro para a próxima temporada. O Flamengo entrou de vez na disputa por um nome de impacto internacional, titular em uma das ligas mais competitivas do planeta, e que hoje atua no atual campeão italiano. Sim, o Flamengo quer David Neres. E o que está por trás dessa possível negociação envolve cifras gigantescas, jogo político nos bastidores e uma decisão que pode marcar a próxima era do clube. Antes de seguir, já se inscreve no canal e deixa o like, porque essa notícia não é apenas quente, ela é estratégica, profunda e pode explicar todos os próximos movimentos do Flamengo no mercado. Quem acompanha até o final vai entender por que esse nome ganhou tanta força internamente. O Flamengo vive um momento decisivo fora de campo. Logo após confirmar a renovação de Filipe Luís até o ano de 2027, a diretoria rubro-negra acelerou de vez no mercado. A leitura interna é clara: não basta manter a base vencedora, é preciso subir o nível técnico do elenco com jogadores prontos, acostumados à pressão e ao futebol de alto rendimento. Foi assim na negociação por Vitão, fechada por cerca de 10,7 milhões de euros, um investimento que gira em torno de 66 milhões de reais. Mas esse movimento foi apenas o começo. O Flamengo quer mais, quer impacto, quer alguém que resolva jogos grandes, que jogue aberto, encare marcações fortes e tenha repertório europeu. E é exatamente nesse contexto que surge o nome de David Neres, hoje jogador do Napoli. Internamente, o nome agrada muito. Não apenas pela qualidade técnica, mas pelo encaixe imediato no modelo de jogo desejado pela comissão técnica. David Neres é ponta, joga preferencialmente pelo lado esquerdo, tem 1 contra 1 agressivo, aceleração curta e leitura tática refinada. É aquele tipo de jogador que muda o ritmo da partida em poucos toques. O problema começa quando a conversa sai do campo e entra no financeiro. O Napoli não tem pressa alguma para vender. O clube italiano investiu pesado para tirá-lo do Benfica e hoje entende que o jogador está valorizado, em plena idade competitiva e com contrato vigente até o meio de 2028. Segundo a apuração de bastidores, o recado foi direto. Só a conversa começa a partir de 35 milhões de euros. Convertendo, estamos falando de algo próximo a 226 milhões de reais. Sim, você ouviu certo. Um valor considerado astronômico até mesmo para os padrões do Flamengo. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. O Flamengo não trata essa possível contratação como uma simples oportunidade de mercado. Trata como uma afirmação de força. A diretoria entende que investir pesado em um atacante desse nível pode resolver uma carência antiga do elenco, alguém que seja decisivo pelos lados em jogos grandes, especialmente contra adversários fechados, algo que ficou evidente em momentos decisivos das últimas temporadas. Além disso, David Neres vive um bom momento na Itália. Em 14 jogos no campeonato italiano, já soma 3 gols e 3 assistências, participando ativamente do sistema ofensivo do Napoli. Não é reserva, não é aposta, é realidade. Mas será que o Flamengo está disposto a ir até o limite financeiro para fechar esse negócio? É isso que vamos destrinchar nos próximos minutos. Porque existem outros nomes envolvidos, outros interesses no tabuleiro e uma estratégia que vai muito além de apenas contratar um ponta. Analisa essa primeira parte com calma. Quando você disser que sim, eu continuo e te mostro os bastidores mais pesados dessa negociação, incluindo concorrência, influência de empresários e o plano real do Flamengo para viabilizar uma contratação desse tamanho. A partir daqui, a negociação deixa de ser apenas um desejo e passa a revelar o verdadeiro plano de mercado do Flamengo para 2026, porque o nome de David Neres não surge isolado. Ele faz parte de um quebra-cabeça muito maior, que envolve outras posições, outras negociações em andamento e, principalmente, uma leitura estratégica da diretoria sobre o momento do clube no cenário sul-americano e mundial. Dentro do Flamengo, a prioridade número 1 é clara: reforçar os lados do ataque com um jogador pronto, decisivo e acostumado a jogos de alto nível. E é por isso que, antes mesmo de David Neres ganhar força, outro nome já vinha sendo tratado internamente como sonho antigo: John Arias. Arias é visto como o encaixe ideal, regular, intenso, competitivo e com histórico recente de protagonismo em decisões. O problema é que a situação dele é ainda mais complexa.
Seus direitos econômicos estão ligados ao Wolverhampton e a liberação depende de uma negociação internacional dura, com concorrência europeia e valores igualmente elevados. No momento, o Flamengo monitora, mas entende que o negócio é difícil, lento e politicamente desgastante. É exatamente nesse cenário que David Neres cresce como alternativa real. Diferente de Arias, Neres já atua na Europa há anos, conhece o ambiente de pressão, já disputou Champions League, jogou em clubes gigantes e, sobretudo, é um nome que agrada muito ao departamento de futebol pelo histórico recente de evolução técnica. Há no Flamengo a avaliação de que ele chegaria pronto para ser titular absoluto desde o primeiro jogo, mas como viabilizar uma negociação de mais de 35 milhões de euros? A resposta passa por criatividade, engenharia financeira e, principalmente, relações de bastidor. O atacante do Napoli é representado por Giuliano Bertolucci, um dos empresários mais influentes do futebol sul-americano e europeu. E esse detalhe não é pequeno. Bertolucci também agencia Vitão, recém-contratado pelo Flamengo, e Caio Jorge, outro alvo pesado da diretoria rubro-negra. Ou seja, existe um canal direto, ativo e de confiança entre Flamengo e o staff do jogador. E é aqui que entra um ponto-chave. O Flamengo não pretende, ao menos neste momento, pagar todo esse valor de forma direta e imediata. A ideia seria montar um modelo de negócio que envolva parcelas longas, bônus por metas e até a inclusão de jogadores no acordo, algo que já vem sendo tentado na negociação com o Cruzeiro por Caio Jorge, onde Everton Cebolinha entrou como possível moeda de troca. A lógica é simples. O Flamengo entende que, se conseguir destravar uma grande venda ou uma troca estratégica, pode abrir espaço financeiro e orçamentário para atacar o Napoli com mais força. Internamente, o nome de David Neres divide opiniões apenas em um aspecto: o risco financeiro. Não há questionamento técnico. A dúvida é se vale comprometer uma fatia tão grande do orçamento em um único jogador, mesmo sendo um atleta de nível internacional. Por outro lado, há um argumento forte a favor. O Flamengo quer voltar a ser visto, também fora do Brasil, como um clube capaz de competir com o mercado médio europeu. Contratar um titular do Napoli, no auge da carreira, seria um recado claro para o continente e para a América do Sul. O Flamengo não apenas revela talentos, mas também compra jogadores prontos. Essa visão ganha ainda mais peso quando se olha para o cenário esportivo. Com um elenco recheado, Felipe Luiz teria mais variações táticas, mais poder de fogo pelos lados e menos dependência de jogadas centralizadas. Isso impacta diretamente o rendimento de nomes como Pedro e Arrascaeta, que passariam a jogar com mais espaço e menos marcação dobrada. O fato é que, hoje, David Neres não é apenas um nome em uma lista. Ele é uma opção real, debatida em reuniões internas, com números na mesa e caminhos sendo estudados. E a grande pergunta que fica é: o Flamengo vai dar o passo mais ousado da sua história recente no mercado? Na próxima parte, eu vou te contar como o Napoli enxerga essa possível saída, qual é a posição do jogador sobre voltar ao Brasil e o que pode acelerar ou travar de vez essa negociação. Enquanto no Rio de Janeiro, o debate é sobre como viabilizar financeiramente um negócio desse tamanho, em Nápoles o discurso é frio, calculado e absolutamente estratégico. O Napoli não vê David Neres como um jogador negociável no curto prazo. Pelo contrário, internamente, o atleta é tratado como peça importante da rotação ofensiva e como um ativo que ainda pode se valorizar mais no futebol europeu. A diretoria italiana parte de um princípio simples: não existe necessidade de vender. O contrato do brasileiro vai até o meio de 2028. O salário está dentro da realidade do clube e o desempenho em campo justifica a manutenção. Por isso, quando o nome do Flamengo chegou aos bastidores napolitanos, a resposta foi direta e sem margem para interpretação. Sua conversa começa com 35 milhões de euros na mesa, sem descontos, sem valor de amigo, sem pressa. Esse posicionamento trava negociações? Sim, mas não mata o negócio, porque existe um fator que pesa, e pesa muito, nesse tipo de negociação: a vontade do jogador. E aqui a história ganha uma nova camada.
Pessoas próximas a David Neres admitem que o atacante vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro, especialmente para um clube do tamanho do Flamengo. Não se trata de insatisfação com a Itália, nem de desejo de abandonar a Europa por qualquer motivo. A questão é projeto, protagonismo, centralidade. No Napoli, David Neres é importante, mas divide espaço, sistema e holofotes. No Flamengo, ele chegaria para ser protagonista imediato, referência técnica pelos lados, jogador de decisão em Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Além disso, o clube oferece algo que poucos conseguem: visibilidade continental, pressão diária e a chance real de disputar títulos todos os anos. Outro ponto que agrada ao jogador é a estrutura. O Flamengo hoje entrega padrão europeu em treinamento, logística, recuperação física e exposição internacional. Para um atleta que já rodou por grandes centros, isso pesa, mas vontade não paga transferência. É por isso que o Flamengo trabalha em silêncio, sem alarde, estudando todos os cenários possíveis. Uma das possibilidades discutidas nos bastidores é esperar uma janela mais favorável, seja por mudança de planejamento do Napoli, seja por pressão indireta do staff do jogador. Outra alternativa envolve engenharia financeira pesada. Com parcelas longas e metas esportivas diluídas ao longo do contrato, existe ainda um elemento externo que pode influenciar diretamente esse cenário: o mercado europeu. Caso o Napoli receba propostas de clubes médios da Inglaterra ou da Espanha abaixo do valor desejado, a diretoria italiana pode passar a enxergar o Flamengo como uma alternativa viável, principalmente pela segurança de pagamento e pelo histórico recente do clube no mercado internacional. Do lado rubro-negro, o discurso interno é de cautela, mas não de desistência. O Flamengo sabe que essa negociação não se resolve em dias, nem em semanas. É um jogo de paciência, leitura de cenário e timing. Forçar agora pode significar fechar portas. Esperar demais pode custar o jogador. Enquanto isso, Felipe Luiz acompanha tudo de perto. O treinador entende que a chegada de um ponta desse nível muda completamente o desenho do time. Abre o campo, fixa lateral adversário, gera superioridade numérica e libera os homens de meio para jogar. Não é apenas uma contratação, é uma mudança estrutural no modelo ofensivo. E tem mais um detalhe que pouca gente está observando. O Flamengo sabe que não pode errar nesse investimento. Um valor desse tamanho exige impacto esportivo imediato e retorno institucional. Por isso, David Neres só continua no radar porque entrega exatamente esse pacote: nome, performance, idade competitiva e margem de revenda futura, mesmo vindo da Europa. A negociação, hoje, está em estágio de avaliação profunda. Nada assinado, nada descartado. Apenas uma certeza: se o Flamengo decidir avançar de vez, será um dos movimentos mais ousados da sua história recente no mercado. Na próxima etapa dessa história, eu vou te revelar o que pode destravar tudo de uma vez, qual movimento pode mudar o jogo nos próximos dias e por que essa negociação pode estar diretamente ligada a uma saída inesperada do elenco atual. E chegamos ao ponto mais sensível, mais estratégico e mais decisivo dessa história. Por quê? Para que o Flamengo transforme o interesse em David Neres em uma negociação concreta, algo precisa acontecer antes. E esse algo não está na Itália, está dentro do próprio elenco rubro-negro. Nos bastidores da Gávea, a leitura é clara: uma contratação desse tamanho só se viabiliza com saída relevante. O Flamengo trabalha com um teto de investimento muito bem definido e não pretende romper esse limite apenas por empolgação. Portanto, a possível chegada de David Neres está diretamente ligada a uma venda ou troca de impacto capaz de abrir espaço financeiro e também esportivo. É por isso que alguns nomes começam a entrar silenciosamente no radar de mercado. O primeiro deles é Everton Cebolinha. O atacante já foi envolvido em conversas recentes como moeda de troca e não é visto como inegociável. Internamente, existe a avaliação de que sua saída poderia equilibrar o elenco e liberar espaço para um jogador de perfil diferente, mais agressivo e mais decisivo em jogos grandes. Não é uma decisão tomada, mas é uma possibilidade real. Outro ponto que pesa é o calendário. O Flamengo sabe que, se quiser avançar por David Neres, o movimento precisa ser feito no timing certo. O Napoli não vai abrir negociação agora, apenas por pressão externa.
Mas se o mercado europeu se movimentar, se surgir uma proposta abaixo do esperado, ou se o próprio jogador demonstrar de forma mais firme o desejo de sair, o cenário muda rapidamente. E o Flamengo quer estar pronto para esse momento. A diretoria entende que essa pode ser uma daquelas oportunidades raras em que um clube brasileiro consegue repatriar um jogador em plena idade competitiva, titular de um campeão nacional europeu, sem que ele esteja em declínio técnico. Isso não acontece com frequência, e quando acontece, exige coragem, planejamento e leitura fria do mercado. Do ponto de vista esportivo, a comissão técnica vê David Neres como peça transformadora, um ponta que joga aberto, que quebra linhas, que chama a marcação e que decide no 1 contra 1. Isso muda completamente a forma como os adversários enfrentam o Flamengo, obriga ajustes defensivos, gera mais espaço por dentro e potencializa o jogo de quem vem de trás. Para Felipe Luiz, esse tipo de jogador é ouro, não apenas pela qualidade individual, mas pela capacidade de executar diferentes funções dentro do mesmo jogo. David Neres pode jogar aberto, pode atacar espaço, pode inverter lado e pode até atuar mais por dentro, dependendo da necessidade. É versatilidade com nível europeu, mas mais do que isso, existe um componente simbólico. Contratar David Neres seria o Flamengo dizendo, em voz alta, que não aceita mais apenas competir no continente, quer dominar, quer impor respeito, quer ser visto, também fora do Brasil, como um clube capaz de sentar à mesa com mercados intermediários da Europa e fechar negócios grandes. Hoje, a negociação está em compasso de espera. O Flamengo não corre, mas também não dorme. Monitora cada movimento, cada sinal, cada mudança de cenário. Sabe que esse tipo de contratação não se anuncia antes da hora. Se acontecer, será rápida, cirúrgica e impactante. E se não acontecer, não será por falta de ambição, será por escolha estratégica. A verdade é uma só. O nome de David Neres nunca esteve tão forte nos bastidores do Flamengo, nunca foi tão debatido, nunca foi tão real. E isso por si só já diz muito sobre o momento do clube. Agora a pergunta final fica com você. Se a oportunidade surgir, o Flamengo deve ir até o limite para contratar um titular do Napoli por mais de 200 milhões de reais? Essa resposta, muito em breve, pode deixar de ser apenas debate e virar manchete histórica.